Olá, bem-vindos ao podcast Feist para falar sobre soluções de corte. Hoje um café com Fernando Sousa, CEO e um dos 3 sócios da SEI, Companhia de Equipamentos Industriais, empresa sediada em São João da Madeira, em atividade há 30 anos, oferece soluções de corte para os setores do calçado, automóvel, aeronáutica, metalomecânica e rochas ornamentais, e desenvolve maquinaria com tecnologia de corte por jato de água, fresagem, laser e robótica. Olá, bom dia. Bom dia, Paulo. Obrigado por estar connosco no Feist. É um prazer e muito obrigado pelo convite. Para começar, e para os ouvintes que ainda não o conhecem, quem é Fernando Sousa? O Fernando é, eu diria que antes de mais um saloio. Saloio, para quem não se recorda, são os nascidos no Concelho de Sintra. Portanto, é um saloio, mas que desde há 25 anos que vive na zona norte do país. Portanto, eu, antes de mais, é um português. E é um português que, desde há muitas décadas, se apaixonou por tecnologia, se apaixonou pelo objetivo de contribuir para colocar soluções tecnológicas avançadas, desenvolvidas e produzidas em Portugal e em muitos países. E só na SEI, hoje são 53 destinos, portanto temos equipamentos com alguma complexidade instalados em 53 destinos, isto só na SEI. Estivemos a falar de outras empresas, como sejam a Zipor, por exemplo, e o universo ainda é mais alargado. No intuito há muitos anos também que o Fernando, portanto, me dedico a tentar contribuir um pouco para uma sociedade melhor e portanto, desde há bastante tempo me envolvo no mundo associativo, concretamente colaborando com a Associação da Metalomecânica, para além da Pickups também, mas pronto, enquanto direção na Associação da Metalomecânica, na IMAP, com o Cluster das Tecnologias de Produção, a Produtec, com a AEP, que é a Associação Empresarial de Portugal, com o INEGI, que é o Instituto de Investigação, o maior Instituto de Investigação na área de Engenharia Mecânica, e à presente data também faço parte do Conselho de Ciência e Tecnologia, bem como do Conselho Económico e Social. Enfim, tento contribuir um pouco para melhorar a sociedade em que todos nós vivemos. E isto é o Fernando. Com uma agenda completa. O que é que esteve na gênese da constituição da SEI? Como é que tudo começou? Curiosamente começou com um convite, ou com um desafio, diria antes, do engenheiro Leandro de Melo, na data o diretor-geral do Centro Tecnológico do Calçado, Portugal, para um convite endereçado a uma empresa de bens de tecnologia, que era a Minorsa, e a um grupo de investigação do INESC, na qual eu fazia parte, os meus 2 sócios faziam parte dessa tal empresa de equipamentos industriais, na altura um pouco, pronto, não com o índice tecnológico daquilo que nos foi proposto, e portanto o desafio era para criarmos uma célula de corte automática por jato de água para a indústria de calçado. Isto foi em 93. Esse equipamento foi instalado e 2 anos depois, em 95, nasceu a SEI. Ao longo das últimas 3 décadas, a empresa produziu mais de 2.500 equipamentos para vários setores da indústria. É possível estimar quantos foram destinados exclusivamente ao cluster do calçado? Eu diria aproximadamente 40%, considerando só os da SEI. E aqui importa fazer alguma distinção. Aquilo que para nós, no nosso portfólio, é classificado como equipamentos de calçado, por vezes vão parar a outros setores. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, sistemas de corte por jato de água. Se estivermos a falar de sistemas de corte por jato de água pura, ou seja, sem a adição de abrasivo, são equipamentos que servem para cortar pele, servem para cortar palmilhas, grupons, enfim, todos os materiais, ou praticamente todos os materiais utilizados na indústria de calçado. O mesmo equipamento, sem qualquer alteração, serve também, por exemplo, e tem muitas aplicações na indústria de embalagens. Isto que além de que, quando estamos a falar mesmo só de pele, por exemplo, nós temos equipamentos nos Estados Unidos a cortar as malas da Harley Davidson, temos equipamentos que cortam uma aplicação muito particular que são os shields dos bombeiros americanos. Se o Paulo já teve a ocasião de ver filmes americanos, um bombeiro é tipo religião. Ele pode não ter botas, pode não ter casaco, mas se não tiver um capacete com um shield, não é considerado bombeiro. Aquilo é mesmo uma religião. E 60% desses shields são cortados com equipamentos nossos. Numa empresa muito engraçada que se chama Paul Conway.
Na indústria de embalagens, por exemplo, tem sido a maior parte dos equipamentos que temos instalados deste supostamente portfólio calçado nos Estados Unidos, de facto, estão na indústria de embalagens. O mesmo acontece noutros setores. Nós, por exemplo, classificamos o sistema de corte por jato de água com abrasivo como sendo portfólio de rochas ornamentais, e muitos, como o Paulo começou por mencionar, estão instalados noutras indústrias, na metalomecânica, na cerâmica, no vidro, enfim, e às vezes até empresas que somente fazem prestação de serviços. Portanto, digamos que aquilo que está, por vezes, no nosso portfólio depois tem aplicações noutros setores industriais, porque tentamos, o máximo possível, criar soluções flexíveis. Relativamente ao Feist, integra o projeto como um dos copromotores na criação de ilhas de automação para empresas de calçado. Como é que surgiu a entrada da SEI neste âmbito? Desde o início que a SEI colabora com o Centro Tecnológico do Calçado, de modo que ao longo destas décadas já criámos muitos equipamentos novos, muita coisa que o mercado tem absorvido, quer nacional, quer internacionalmente. Portanto, acaba por acontecer de um modo natural, não? A partir do momento em que nós sempre estivemos envolvidos nos projetos de investigação e desenvolvimento relacionados com novas tecnologias para o setor do calçado, de modo que esta relação acaba por ser uma relação natural e a continuidade de desenvolvimentos que já vêm sendo feitos nas últimas décadas, não? Vão também desenvolver uma máquina de corte a jato com 5 eixos. No âmbito do Feist, qual será o caráter inovador deste equipamento? Este equipamento vai permitir fazer numa só operação algo que neste momento são 2 operações. Portanto, quando queremos, por exemplo, fazer uma sola inclinada, neste momento o que é feito o corte em 2 dimensões, portanto, de um EVA ou de um outro material de solas, solado, que não seja obviamente o injetado. E, portanto, é feito o corte em 2 dimensões e a seguir vai a um outro equipamento e é feita a maquinação de modo a dar-lhe as inclinações pretendidas. O que este equipamento vem possibilitar é a realização dessas 2 operações numa só fase e, portanto, sai do equipamento de corte imediatamente com as inclinações desejadas. Portanto, dá muito mais flexibilidade e muito mais rapidez aos nossos potenciais clientes. No fundo, são estas aplicações que esta maquinaria vai trazer às empresas do setor do calçado. Exatamente. Qual o mercado que vê como destino para este equipamento? Nacional, internacional? Ambos. Uma empresa como a SEI hoje, o mercado nacional é o nosso mercado principal, enquanto individual, não é? Mas de qualquer forma não é possível fazer, ou pelo menos nós não fazemos desenvolvimento de nenhum equipamento a pensar somente no mercado nacional. É um mercado demasiado pequeno para pelo menos não almejarmos algo mais que isso. É óbvio que estamos sempre a falar de soluções customizadas, soluções de nicho, soluções flexíveis, mas pronto, o nosso objetivo é tentar, tanto quanto possível, internacionalizar tudo o que fazemos. E é possível falar um pouco sobre esses desenvolvimentos? É assim, nós ao longo dos anos fomos sempre, diria, pioneiros nos equipamentos, e falando concretamente do calçado, podemos obviamente falar de outros setores, mas uma vez que aquilo que nos traz aqui hoje é o Feist, falando do calçado, nós sempre tentámos estar um pouco à frente daquilo que é a nossa oferta tecnológica quando comparado com a concorrência. Aconteceu desse modo logo no primeiro equipamento, nos sistemas de corte por jato de água. Isto em 1995 instalaram um equipamento que na altura, se eu não estou em erro, tinha 11 computadores, era assim um filme. Okay? Portanto, hoje ainda seria, na altura, era assim uma coisa completamente fora da caixa, não é? Portanto, e desde essa altura que nós sempre tentámos oferecer soluções enfim, inovadoras. Ou seja, sempre nos tentámos destacar pela diferenciação, pela possibilidade de dar aos nossos clientes eles serem mais flexíveis, eles oferecerem um calçado customizado. Nasceu um pouco connosco, pela possibilidade destas ofertas tecnológicas, a possibilidade dos clientes começarem a fazer corte par a par, portanto, passarem daquilo que eram as encomendas de 5.000 pares, de modo a, enfim, amortizar o preço dos cortantes, para depois mais tarde para as 1.000 e muito rapidamente para existirem muitas empresas que fazem colocação e que oferecem um par e fazem reposições de um par. Portanto, aliás, como ex-presidente da Picaps uma vez disse com alguma piada, o Sr. Fernando Frederico, quando foi visitado por um membro do governo, um presidente, não me recordo, que quando lhe perguntaram se ele
caso lhe fizessem uma encomenda de um par, se ele fazia, o Sr. Fortunato disse com alguma graça que se a pessoa tivesse algum defeito físico até fazia meio par, não seria problema. Portanto, a indústria nacional, e isso não é só do calçado, acho que é, enfim, algo das indústrias todos os setores industriais, não pode de modo algum competir no mercado massificado. Nós não temos qualquer capacidade de competir com alguns destinos, nomeadamente de origens, nomeadamente da China, ou, enfim, até mesmo outros destinos do Extremo Oriente. Como tal, aquilo temos que nos diferenciar pela qualidade, temos que nos diferenciar pela customização e pela flexibilidade. Isso é aquilo que claramente temos que apostar. Tem que apostar os nossos clientes e, obviamente, nós, enquanto produtores de tecnologia, temos que lhes oferecer as soluções que visam permitir esta mesma oferta, não? Com um toque de diferenciação. É um toque de diferenciação. Nós temos que ter noção de que nós, por exemplo, a SEI equipou durante bastantes anos os centros de desenvolvimento das grandes marcas de calçado. Não quero mencionar marcas, mas as grandes marcas de calçado esportivo que todos nós conhecemos e que calçamos, durante muitos anos foram equipadas. Os centros de desenvolvimento, nunca conseguimos entrar, infelizmente, na parte de produção. Mas os centros de desenvolvimento dessas grandes marcas eram uma boa parte deles equipados com equipamentos nossos. Escusado será dizer, na China, obviamente, a maior parte deles, mas também Vietnã, Indonésia, Tailândia, Taiwan, etc. E temos de ter a noção de que, se olharmos para aquilo que é a oferta global, há uma empresa no mundo que fabrica algo acima dos 300 milhões de pares. Isto é 3 a 4 vezes mais do que foi a indústria toda nacional fabrica, e estamos a falar de uma só empresa. Portanto, temos de ter noção do que é que... Da dimensão. Da nossa dimensão relativa. E, portanto, temos que nos diferenciar. E, portanto, eu acho que é isso que todos nós temos que apostar e é para isso exatamente que servem estes projetos. Quais têm sido os principais obstáculos encontrados durante estes processos? Bom, o principal obstáculo, e aquilo em que continuamos a falhar, a SEI e muitos nós, okay? Escala. Não conseguimos adquirir escala, principalmente quando estamos a falar de campeonatos completamente distintos daquilo que diz respeito à dimensão. E isto é verdade, principalmente em mercados pequenos como o nacional. A Itália ainda consegue ter alguma coisa, mas mesmo assim, quando comparado com o Extremo Oriente, mesmo assim muito reduzida. De qualquer forma, são aqueles que mais se aproximam. No nosso caso, os principais desafios, ao tentar oferecer uma oferta tecnológica avançada, um dos principais desafios claramente identificados é ter uma equipa multidisciplinar. Portanto, nós temos pessoas da área de mecânica, como é óbvio, somos uma empresa de metalomecânica, fabricamos equipamentos pesados, mas temos depois pessoas a nível de desenvolvimento, da área de engenharia mecânica, temos pessoas de automação, temos pessoas de software, temos pessoas de eletrónica e, portanto, esta multidisciplinaridade, claro que nos coloca um desafio, eu acho que até é o que torna isto aliciante. Lidar com pessoas com formações, com modos de pensar, com objetivos, etc., completamente distintos e colocar todas estas especialidades em torno de atingir um objetivo comum tem sido aquilo que de facto é aliciante e que e que nos permite ter alguma diferenciação. O principal estímulo. Para finalizar, de que forma é que o projeto Feist irá impactar a atuação ou o posicionamento da SEI na indústria do calçado? A nossa expectativa é que este equipamento, bem como um outro que estamos a fazer no âmbito de um outro projeto que está em curso, também no setor, que é o BioShoes for All, a nossa expectativa é que estes dois equipamentos, principalmente estes dois equipamentos, que nos permitem alargar a oferta. Não é? Nós hoje, naquilo que vinhamos sendo oferecido, eu não estou a falar de corte por jato de água, estou a falar dos sistemas, por exemplo, de corte por lâmina, que maioritariamente hoje têm proveniência italiana, mesmo esses hoje começam a ser claramente absorvidos por aquilo que é a oferta chinesa. Umas vezes a oferta chinesa é claramente identificada, outras vezes, enfim, de algum modo tropada como sendo de outras origens, mas na prática a oferta de origem chinesa. E, portanto, repetindo aquilo que já afirmei, a ideia deste tipo de equipamentos é exatamente oferecer algo diferenciado. Nós não podemos competir com preço, não é a nossa intenção competir por preço, a nossa intenção é exatamente oferecer algo que o cliente valorize e que lhe permita a ele próprio fazer a diferença nos produtos que oferece no mercado. Chegamos assim ao final desta conversa em torno do Feist e das soluções de corte. Um café com Fernando Sousa, da SEI. Muito obrigado pela partilha e até breve. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado ao Feist e muito obrigado à equipa do CTCP que tem estado à frente do Feist. Um abraço e felicidades. Muito obrigado. Acompanhem outros programas do projeto Feist em mais episódios.
Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora FEIST, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.